Deus abençoe a todos nossos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos dando sequência a essa série de estudos bíblicos, que eu creio que tem sido uma bênção, certamente para aqueles que têm dedicado os seus corações para conhecer o plano de Deus para as suas vidas. No programa passado, nós falamos sobre o tema com que objetivo você procura Deus, e ali nós mostramos que Deus ele tem o propósito de abençoar, prosperar, curar, mas principalmente salvar a alma do homem. E mostramos que, infelizmente, muitos procuram a Deus somente pelas bênçãos naturais. Não querem um compromisso com Deus para a salvação de suas almas. E, inclusive, nós olhamos, no estudo passado, que até mesmo os dons de Deus são dados até para rebeldes. Salmo 68, verso 18. E que por ter um dom não significa que você é um salvo. E que muitos buscam a Deus somente para os dons, para que seus nomes sejam conhecidos, mas aprendemos também que o dom do Espírito, que é o próprio, porque tem diferença entre os dons e o dom. Os dons são presente de Deus, falar em língua, profetizar, dom de sabedoria, mas o dom, aí sim, é o próprio Espírito Santo, é o próprio doador dos dons, é a própria vida de Deus. E nós vimos em Atos 5,32 que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem, para aqueles que buscam a Deus com o objetivo de salvar a alma e assumem um compromisso com a palavra. E hoje nós vamos falar sobre o tema por que devemos crer na Bíblia. Já que nós estamos mostrando que quem busca a Deus com o objetivo de salvação, ele tem compromisso com a palavra. Então precisamos ver e mostrar a vocês por que devemos crer na Bíblia. Por que a Bíblia é um livro que merece a nossa credibilidade. Para isso nós vamos ler São João, capítulo 5, versículo 39, onde Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja que Jesus disse que o que testifica dele é as Escrituras. E quero começar então mostrando para vocês o que é a Bíblia, primeiramente. A Bíblia em si é um livro, é um conjunto de livros, são 66 livros que compõem a Bíblia. E ela está dividida entre Velho e Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 escritores, em um período aí de cerca de 1.500 anos. Foi o período que levou para que todos esses livros fossem escritos. E veja vocês que esses escribas não se conheceram, na maior parte deles, um não conheceu o outro, e mesmo assim, e mesmo também não conheceram as obras um do outro. Mas quando você vem e une as Escrituras, o escrito de um é a continuação do outro, é a sequência do outro, não há contradição. Isso só tem uma explicação, que o autor desta Bíblia é um só, o Espírito Santo. Os homens foram ferramentas usadas por Deus. Eu sei que há críticos que dizem assim: o papel aceita tudo, a Bíblia foi escrita pelo homem. Eu respondo a esses críticos o seguinte: pelo macaco que não foi. Foi por homens, mas homens inspirados por Deus. Eu vou fazer aqui uma explicação mais prática para você ver por que devemos realmente confiar na Bíblia.
Vamos dizer que houvesse que 40 médicos escrevessem, cada um deles, artigos sobre saúde. O tempo que foi usado para esses 40 médicos escrever também fosse lá 1.500 anos. E um não conhecendo a obra do outro e vivendo mais de 1000 anos de diferença um do outro, depois juntava esses livros e eu pergunto, será que eles iriam falar todos a mesma coisa? Ou será que haveria contradição? É claro que haveria, porque hoje mesmo médicos que estudam na mesma universidade, eles saem dali e há contradições. Por quê? Porque mostra que o homem é falho. Mas quando você pega este livro, e esses livros escritos com até 1000 anos de diferença um do outro, e os autores nunca se conheceram e nem conheceram a obra um do outro, e você vê que tudo se encaixa como uma luva. Por quê? Porque este livro é um livro inspirado. Ele tem um só autor, o Espírito Santo. Este livro não é como muitos pensam, um livro de regras. Não, este livro, ele é um livro que expressa o próprio autor. Ele é o livro que expressa a natureza do autor. E o autor dele é o Espírito Santo. Você vai ver que desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo está apontando para uma pessoa, para o Senhor Jesus Cristo. Então veja, amados, que livro precioso é esse. É o caminho que nos conduz à vida eterna. Você vê no livro de São João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo quer dizer palavra, né? Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14 diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era a palavra feito carne. E a Bíblia hoje é Cristo expressado em letras. Então ele é a verdade. Porque este livro é o próprio Cristo. E o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse 19 também, verso 13, nós encontramos assim: e estava vestido Jesus, de uma veste salpicada de sangue, falando de sacrifício por nós, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus é a Palavra de Deus, e este livro é a expressão de Jesus. Também, como eu disse, ele é um livro que expressa, o autor expressa Cristo, e ele é um livro de profecias. Eu digo que este livro é o livro mais velho que existe e o livro mais atual do que qualquer livro que esteja sendo lançado hoje. Por exemplo, se você ligar o jornal e sair uma notícia de última hora, uma novidade que nunca se ouviu, e você me contar essa novidade, eu te mostrarei em alguma parte da Bíblia onde a Bíblia já estava anunciando sobre isso. Porque este é um livro que fala da história e que fala do futuro. Profecias que mostram os acontecimentos. Eu quero mostrar para vocês algumas dessas profecias que têm se cumprido em nossos dias, para que você veja como esta Bíblia ela é exata e digna de confiança. Por exemplo, você vai encontrar em São Mateus capítulo 24, versos 6 ao 7, falando que nos últimos dias, Jesus dizendo, profetizando, nos últimos dias haverá guerras, rumores de guerras, pestes,
você olha e vê isso claramente se cumprindo em nossos dias. Não tem como você negar isso. Você vai ver também, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículo 5, também ali em Judas, verso 4, falando que nos últimos dias haveriam falsos cristos. Vamos ver então se a Bíblia tem se cumprido. Primeiro você tem que entender que a palavra Cristo significa ungido. Não é que falsos Cristo não está falando falsos Jesuses. Cristo, lembre, significa ungido. Então a Bíblia está dizendo que nos últimos dias haveriam falsos ungidos. Você vê isso diariamente. Quem é os falsos ungidos? São pregadores que são ungidos inclusive com a unção de Deus para curar, mas são falsos no seu ensino, são falsos nas suas vidas, não vivem de acordo com as Escrituras. Aí está. Quem sabe você não entendia, você dizia: meu Deus, como pode? Eu conheci aquele homem, colocava a mão, o paralítico andava, o cego via, os demônios tinham que obedecer às ordens que ele dava, um homem ungido, e depois fui descobrir uma vida podre. Isso é cumprimento da Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias existiriam esses falsos ungidos, ungidos corretamente para fazer sinais, mas falsos no ensino. Entende? Por quê? Porque, como citamos no programa passado, que os dons são dados até para os rebeldes. Agora, não é porque nessa igreja está havendo curas, então ali é o caminho para a vida eterna. Irmãos, você tem que ver o ensino. Nós cremos na cura, mas eu sei que às vezes alguém pode estar fazendo sinais. Por quê? Porque são pessoas que buscam Deus só para aquilo, só para as bênçãos, mas o ensino deles é contrário. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia eles dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. E ele dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, vocês somente buscaram a minha unção para as bênçãos, mas nunca quiseram me obedecer. Esses são o quê? Falsos ungidos. E isso é que você, meu querido irmão, tem que cuidar. Agora alguém pode pensar: mas então, se aquele homem é falso, ele ora e as pessoas são curadas, então é o diabo que cura? Não, o diabo não cura ninguém. É Deus que cura. Cura porque aquela pessoa tem fé para cura, mas ele não tem fé para obedecer a palavra. Ele é um falso concernente à doutrina. E eu estou aqui vos ensinando para que você saiba que para a vida eterna é preciso ter realmente a fé fundamentada nas Escrituras, não somente nos sinais e nas bênçãos, mas fundamentado nas Escrituras. Então, 24, de São Mateus, verso 5, profetizando que haveria falsos cristos. Está cheio na televisão, todo que é lado você vê esses falsos, com os ensinos falsos, mas ungidos para fazer milagres. Você vai encontrar também Lucas capítulo 17, dizendo que nos últimos dias o mundo chegaria à situação de ser como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma, como nos dias de Gomorra. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Você diz: como que era no tempo de Noé? Era um tempo de prosperidade. Era um tempo que as pessoas construíam, bebiam, comiam, casavam-se. É exatamente o que vemos. O mundo naturalmente vai muito bem, prosperando, mas espiritualmente é como Sodoma, cheio de pecado, cheio de imoralidade. Inclusive eu vou te mostrar aqui Romanos 1. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, profetizou sobre a condição moral das pessoas nos dias de hoje.
olha o que ele diz, que nos últimos dias, olha só, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tem ou não tem se cumprido isso? Mulheres casando-se com mulheres, homens casando com homens? Eu sei que o incrédulo dirá, mas isso sempre houve. Não, como nos dias de hoje, não. Você que me ouve e tem uma idade já um pouco mais avançada, você sabe que não era assim. Hoje você sai na rua, vê um homem de mão dada com outro, uma mulher de mão dada com outra. É o que Paulo disse. Os homens deixariam suas esposas e casariam homens com homens. Isso tem se cumprido ou não tem? Tem. Então, as profecias são exatas. Este livro é um livro que merece a nossa confiança. Também eu quero mostrar outra profecia aqui, Mateus 24, do 32 a seguir. Você vai ver ali a Bíblia dizendo que Jesus dizendo assim: não passará a geração que viu a figueira brotar sem que todas as coisas aconteçam. Você diz, o que significa isso? A figueira na Bíblia aponta para Israel. Israel, depois de ter rejeitado a Cristo, eles foram espalhados pelo mundo todo e viveram por quase 2000 anos sem pátria. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, Deus enviou um espírito, um desejo neles de voltar para a terra deles, e foram voltando de todos os lados e se congregaram na sua velha terra. E em 1948, Israel se levanta como uma nação e é reconhecida mundialmente como uma nação com bandeira, uma nação emancipada. Ali o que aconteceu? A figueira brotou. E Jesus disse o quê? Não passará a geração que viu a figueira brotar sem que tudo aconteça. E quem viu Israel tornando-se uma nação, já estão velhinhos, já restam poucos. Isso mostra que mais uma profecia se cumpriu e que a qualquer momento Deus fechará a porta. Por quê? Porque Israel voltou para sua pátria. E por que eles voltaram? Há uma razão. Porque Deus prometeu que voltaria a tratar com eles. Depois que ele arrebatar a sua noiva, então descerá Moisés e Elias. Isso você encontra em Apocalipse 12. Eles descerão ali e anunciarão Cristo para Israel. E 144 mil judeus aceitarão Jesus como seu Salvador. Por isso que eles voltaram para a terra, para esperar a palavra que virá a eles. Mas saiba de uma coisa: quando Deus estiver tratando com eles, a porta já estará fechada para os gentios. Deus já terá levado a sua noiva. Então isso mostra, meu ouvinte, que a qualquer momento Cristo vem. Ele disse: não passará a geração que viu a figueira brotar. E os que viram já restam poucos. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ou mais algumas, ainda temos tempo. Por exemplo, você vai ver ali no último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, você vai encontrar a Bíblia dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus disse que enviaria um profeta, olha aqui, sobre a terra. Assim como antes da primeira vinda dele, ele enviou um profeta, qual foi João Batista, e João Batista trouxe uma mensagem levando o povo a crer em Jesus, receber a Jesus. Agora, antes da segunda vinda, Deus profetizou
que um profeta seria levantado na terra para os gentios, trazendo uma mensagem que converteria o nosso coração de volta à fé da igreja primitiva. Porque Deus não vai arrebatar qualquer gente, não. Será pessoas que têm a mesma fé que a igreja primitiva tinha. Então olha o que diz em Malaquias 4: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Você vai ver lá em Mateus também, capítulo 17, verso 10, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, é verdade que Elias tem que vir primeiro? O que Jesus responde? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A palavra restaurar quer dizer trazer de volta ao original. Eu sei que há aqueles que dizem que esse Elias é João Batista, mas não. Você vai ver que em Mateus 17, quando Jesus disse em verdade Elias virá, estava falando para o futuro. João Batista já tinha sido morto e já tinha sido sepultado. Então Jesus estava falando do futuro, que antes da sua segunda vinda, um profeta viria primeiro e restauraria de volta a mesma fé que a igreja primitiva tinha, mesmo batismo, a mesma doutrina, para que o povo então, tomando a palavra de Deus, pudesse estar preparado para o arrebatamento. Mas esse é um tema que nós vamos entrar mais na frente num próximo estudo. Só estou dando umas pinceladas para vocês verem que as profecias têm se cumprido, todas elas. Agora, eu sei que há pessoas que olham e às vezes quando a gente cita uma escritura, eles dizem: não, mas isso aí não é para hoje, ou isso aí não foi inspirado. Será que há partes da Bíblia que não são inspiradas? O que você acha? Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 30, verso 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Toda a palavra é pura. Mateus 5,17: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Apocalipse 22, verso 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então está claro que toda a Bíblia é para ser vivida e obedecida. Olha segundo Pedro 1, verso 19: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém tem direito de dizer isso quer dizer aquilo, isso quer dizer isto. O que Deus disse é o que Ele quis dizer. Não tem que ninguém interpretar. Por causa das interpretações é que se criaram esse mundo de religião que tem aí e que infelizmente muitos errarão o caminho. Verso 21: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E outra coisa, para nós encerrar: será que Deus muda a sua palavra? Algo que Ele ensinou lá atrás só serve para aquele tempo e não para hoje? Olha o que diz a Bíblia, Gálatas 1, verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. A
palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Porque não recebi, nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Malaquias 3,6: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Ou seja, a palavra de Deus sempre é a mesma, porque Deus não muda. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então nós vimos que a palavra é a verdade, que esse livro é digno de confiança, porque ele é um livro de profecias, que tudo tem se cumprido, e ainda aquelas que vão se cumprir estão se encaminhando para se cumprir. Nada sairá fora do que está profetizado. E é um livro que expressa a natureza de Cristo. Agora, eu pergunto, só crer, dizer eu creio na Bíblia, será que é o suficiente? Olha o que diz a Bíblia, São João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também, Lucas 6,46 diz assim: por quê? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, se você chama, ó Senhor, eu creio, e não faz o que lhe diz, você está fora do plano de Deus. Em Mateus 7, Jesus disse: aquele que ouve minha palavra e as pratica é semelhante ao homem prudente. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia, e a chuva veio e tudo caiu. Então tem que ouvir, crer e obedecer. Olha Efésios 2, verso 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. É ali onde temos segurança de vida eterna. Por isso, amados, aquilo que estaremos nos programas futuros vos ensinando são escrituras que estão aqui para que sejam vividas, obedecidas. Nunca permita que alguém te diga: não, isso não precisa fazer mais. Tudo que está aqui para ser observado e ser colocado em prática. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, amados, eu concluo esse estudo mostrando: a Bíblia é sim um livro sagrado. A Bíblia é sim um livro que devemos realmente dar toda a credibilidade, e ela é o padrão para a vida eterna. Ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Temos provado por todas as escrituras que Deus não falha, e que você possa tomar um compromisso pela palavra. Deus te honrará e te ajudará a viver segundo os passos das escrituras, até que entre nos portais eternos. Deus os abençoe, e no próximo programa eu quero falar sobre a obra de Deus na vida de um salvo, na vida daquele que toma a palavra de Deus como seu absoluto e o seu mapa. Deus os abençoe e até lá.